Parábola do filho pródigo. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu o que tinha e foi embora, numa região bem distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos seus cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alforrias que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe pedirei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ter chamado seu filho. Mas, pai, disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu uma música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu a volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas de novilhos gordos para ele? Disse ao pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos celebrar a volta do seu irmão, e alegrar-nos por ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lucas, capítulo 15. Explicação da parábola do filho pródigo. Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho. O pai da parábola concede ao filho mais novo a posse de sua herança, mesmo que ele não tivesse próximo da morte. O pai poderia proteger o filho mais novo, negando o dinheiro, pois sair gastando a herança era visivelmente um ato irresponsável. Mas ele concedeu, permitiu que ele fizesse aquilo com orgulho e imprudência, pois tinha os seus planos. Sabia que aquilo seria necessário para que seu filho se redimisse aos seus atos. Se ele negasse o dinheiro, o filho ficaria revoltado e nunca mais se redimiria. Deus tem paciência com os erros dos seus filhos. Assim como o pai entendeu a imprudência do filho e teve paciência com os seus erros, também Deus tem infinita paciência conosco, seus filhos, nós pecadores. O pai da parábola não estava preocupado com os gastos da herança, que ele havia juntado com tanto esforço.
Ele precisava que seu filho passasse por essa lição para que ele crescesse como um homem. Ele teve a paciência de esperar que seu filho passasse por isso e arrependesse dos seus atos. A paciência de Deus tem por objetivo dar-nos tempo para percebermos nossos erros e os nossos arrependimentos. Deus nos acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente das nossas falhas, Deus nos acolhe de braços abertos. E foi exatamente assim que o pai da parábola fez. Acolheu seu filho de braços abertos, arrependido. Ao invés de repreendê-lo pelo seu erro, faz-lhe uma festa com um banquete. Ao irmão mais velho, que estava bravo com a decisão do pai, ele disse: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muitas vezes agimos como o filho mais velho, dando importância ao que não é importante. Quando o filho chega em casa e o pai o recebe em festa, o irmão mais velho acha-se logo injustiçado, pois ele sempre teve zelo pelos bens materiais do pai. Nunca gastou sua herança e ao pai nunca havia lhe feito tamanha festa. Ele se achava superior por não ter desperdiçado os bens da herança. Não conseguia enxergar a conversão do filho e nem do irmão. Não havia o sofrimento que ele tinha passado e o fez pelos seus erros. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Neste caso, o dinheiro era menos importante. O importante era ser o teu filho de volta, convertido e arrependido. Deus ama igualmente os seus filhos que o servem, como aquele que age em contrário à sua vontade. É comum as pessoas já acharem que somente quem reza todos os dias, vai à missa aos domingos e segue os mandamentos de Deus é amado por ele. Isso não é verdade. Essa parábola mostra a grandeza do amor divino. O pai da parábola diz ao filho mais velho. Então lhe responde o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tu és o meu filho amado. Isso mostra que o pai era profundamente grato ao filho mais velho, que o seu amor por ele era enorme, e o que fazia pelo filho mais novo não mudava em nada o que ele sentia pelo mais velho. Se tudo que era dele pertencia ao mais velho, o mais novo deveria conquistar os bens que perdeu em sua vida com o pródigo que aconteceu. Mas jamais o pai negaria o acolhimento e o amor ao mais novo. Assim, ele vinha andando de lá de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido, correu e o abraçou e o beijou. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele estava cercado por publicanos e pecadores, que se reuniram para ouvi-lo. Os publicanos eram os cobradores de impostos, judeus que estavam a serviço do Império Romano. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Já os pecadores eram pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época, e por isso elas eram excluídas deles. Aos judeus era recomendado que evitasse ao máximo ter contato com essas duas classes de pessoas. Na verdade, os rabinos nem mesmo ensinavam tais pessoas. No entanto, Jesus fazia diferente.
Jesus contrariava aquelas religiosidades hipócritas. Jesus não apenas tinha contato com aquelas pessoas, mas também comia com elas. E mais além, ele buscava. Foi assim com Mateus, um publicano escolhido para compor o grupo dos 12 apóstolos. Esse tipo de comportamento escandalizava os fariseus e os doutores da lei. Eles ficavam indignados e frequentemente questionavam Jesus acerca disto. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas foi uma dessas ocasiões. Os rabinos da época concordavam que Deus recebia pecador arrependido. Mas eles não compreendiam que era o próprio Deus quem buscava tais pecadores. Jesus respondeu àqueles religiosos contando 3 parábolas, entre elas a parábola do filho pródigo. As 3 parábolas inegavelmente transmitiam uma mensagem central: o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Esse certamente é o ensinamento principal da parábola de explicação do filho pródigo.